E aí? Aqui é o Zangado e hoje é dia de variar não apenas jogar sagas. E a saga que eu ganhei na votação e que eu vou falar hoje é a saga Devil May Cry. Devil May Cry é um game da produtora Capcom e foi criada por Hideki Kamiya, que era um dos produtores de Resident Evil. Em 1998, logo após ele ter terminado o Resident Evil 2, ele quis fazer um projeto diferente, fugir um pouco daquele universo de Resident Evil, fugir bastante. Então, ele teve a gloriosa ideia, lógico que junto com a sua equipe, né, Team Little Devil, de produzir um game novo com o título de Devil May Cry. Esse game foi às prateleiras, foi às lojas no ano de 2001. Qual que era a história do jogo? Devil May Cry trazia um dos protagonistas mais carismáticos da história do mundo dos games e um dos mais fortes também, que é o nosso glorioso e todo mega overpower Dante. Dante era um jovem pretensioso, arrogante, que tinha aquela profissão bem manjada, ainda mais para quem costuma ler mangá e assistir anime. Ele era um Monster Hunter, era um caçador de demônios. E ele tinha até um escritóriozinho e tudo, tudo bem organizado. E ele cuidava de casos sobrenaturais, dos quais seres humanos não podiam lidar. O nome do seu escritório era Devil May Cry. Vocês devem estar pensando, então a história do jogo era uma bosta. Não, não era uma bosta. Por trás desse conceito rápido do que se tratava o game, a história do game possui uma profundidade, sim. O Dante, na verdade, ele queria buscar capturar os responsáveis, os demônios responsáveis pela morte da sua mãe e pela corrupção do seu irmão. Dante era filho de Sparda, não é Esparta não, Sparda com D, que era um demônio que tinha poderes fodásticos, que se revoltou contra o imperador dos demônios e derrotou seu exército. Esse imperador dos demônios era conhecido como Mundus, e o pai do Dante, o Sparda, ele era conhecido como o Cavaleiro Negro. Após vencer Mundus, Mundus foi condenado a ficar preso no submundo. Após Sparda prender Mundus, ele sentiu que o poder dele era absoluto e extremo demais. Então ele mesmo se selou, limitando ou retirando de vez os seus poderes. E depois ele retornou para o mundo dos humanos e tentou viver uma vida ali em paz e harmonia. Um dia ele estava andando pelas colinas verdejantes, lá onde ficam os Teletubbies, e viu uma mulher linda e maravilhosa, loira, alta e sensual, chamada de Eva. Se apaixonou, casou, fofou e nasceu 2 filhinhos, os gêmeos Dante e Virgil. Pouco se sabe sobre a mãe de Dante, a Eva, mas Sparda, resumidamente, era isso. Um dia Dante estava lá de boa, no escritório dele, tranquilamente, quando de repente, surgindo meio que do nada, uma moto arrebenta a parede, tudo voa, quebra tudo o escritório do cara. O cara deve ganhar bem, né? Pra mulher. Ou então a pessoa que entrou desse jeito vai pagar um preço alto para chegar destruindo o escritório dos outros. Mas enfim, a moto arrebenta e surge uma loira linda, maravilhosa, escultural e, por sinal, muito gostosa, chamada de Trish, que chega querendo lutar, diz que é aquela papinha de vou testar sua força, fica lá lutando, viu que o cara era foda e falou que tinha um job pra ele, não um blowjob, infelizmente, né, mas tinha um job pra ele, lá na Ilha de Malé. Então, vamos lá, eu pago bem. Dante, fodão, falou, não, de boa, tranquilo, eu sei que você vai pagar. Aí eles foram lá, chegaram na ilha, diversos demônios, monstrinhos apareceram lá, monstros do submundo, até que pra descobrir, não deve ser surpresa, que era o tal do Mundus que estava mandando aqueles demônios lá, porque ele queria matar o Dante para poder conseguir escapar dessa sua suposta maldição. Lá na ilha, Dante encontra um demônio com estilo de luta igual ao dele, conhecido como Nelo Angelo. Após a batalha ocorrer e tal, ele acaba descobrindo que esse tal Nelo Angelo não é o Nelo Angelo, é na verdade Virgil, seu irmão gêmeo corrompido. Devil May Cry 1, cara, ele é considerado por muitos o melhor da série. Devil May Cry não é uma saga muito longa, são apenas 4 games, mas o mais aclamado, o que saiu melhor nas reviews e o que vendeu mais também foi Devil May Cry 1, com certeza. O game ele era de estilo
hack and slash com alguns puzzles, e o gráfico também era muito bonito pra época, né? A jogabilidade era diferente, porque ele era um game totalmente em 3D com uma movimentação muito grande, assim, tinha um número de sequências muito alto, e todas as sequências que o Dante executava eram todas com estilo. Ele não simplesmente batia com agressividade, ele batia com estilo like a boss fuck yeah, porque essa é a definição mais clássica de Dante. Eu vou falar mais sobre o Dante, só que lá pro final, quando eu for falar do Devil May Cry 5, que é na verdade o Devil May Cry Remake, vou deixar pra falar mais sobre Dante e etc. Então, beleza. Em 2003 veio Devil May Cry 2, e quase tudo foi por água abaixo. É, meu amigo, quase tudo. Bom, vamos lá. Qual que era a história do game? Primeiro que esse game tinha a pior história de todos os Devil May Cry, e na cronologia ele é o último depois do Devil May Cry 4. Ele conta apenas com uma missão: Dante, o homem-demônio, acompanhado de Lúcia, a mulher-anjo, olha só que coisa criativa, precisam recuperar um item importante chamado de Arcana Medaglia, item que Arius precisa para libertar Argosax. Ele é situado nos tempos modernos, na cidade fictícia de Vie-de-Marly. Essa é a história, completamente xoxa, fraca e podre. Eu vou começar a listar o tanto que Devil May Cry 2 foi um fail total e quase fudeu com a série. Primeiro, de todos os Devil May Cry, ele foi o que conseguiu as pontuações mais baixas nas reviews. As reviews dele foram 68% positivas, comparados a Devil May Cry 1, por exemplo, que foi 94%, ou o 3, que foi 85%, o 4, que foi 85%. Ele teve 68%, já foi nas reviews um fail. Continuando. Em termos de gráfico, cutscenes, CGs, é óbvio que teve uma melhoria. A jogabilidade teoricamente melhorou também, as coisas fluíam melhor, o Dante se movimentava de uma maneira melhor. Só que é o seguinte, os cenários foram mais abertos, não eram tão lineares assim. O game era linear, presta atenção. Só que o campo de batalha ele era muito aberto. Então, basicamente, você não precisava muito sair no hack and slash com os caras, assim, socando a espada na fuça dos inimigos. Bastava você esmagar o botão seja lá qual botão que era no Play 2 pra atirar, eu nem lembro mais. Você fuzilava com a pistolinha lá o inimigo de longe, cara. Você matava o cara à distância. Assim, o game ficou muito mais fácil que Devil May Cry 1. Que aí, o que aconteceu? O game ficou água com açúcar, né? Ficou sem gracinha, não tem desafio o jogo, ficou fácil. Beleza. O Dante, o que aconteceu com o Dante? O Dante, ele tá um homem agora, ele tá mais velho. Só que ele perdeu todo aquele charme que ele tinha, todo aquele encanto que ele tinha, que fez com que a galera se tornasse fã dele, que eram as tiradas, estilo Homem-Aranha, aquele estilo convencido e tal. Parou, cara, ele não tem mais isso, ele é sério. Às vezes ele tenta fazer uma piadinha ou outra, só que todas são praticamente horríveis, tá sem criatividade. A música, que era aquele rockzinho massa e tal, foi substituída por umas músicas meio esquisitas, assim, tocando no fundo, assim, umas batidas meio fortes, assim, de bateria e guitarra, tentando falar assim, nossa, que rock and roll foda. Na verdade é um rock and roll parecendo tocado por dois caras que tá socando a bateria e outro tá destruindo a guitarra em vez de tocar. E diz que é rock aquilo ali. Então a música também Devil May Cry 2 foi muito fraca. O climinha de romance do Dante com a Lúcia, nossa, é tipo a Lagoa Azul, é uma coisa totalmente assim, que coisa mais sem graça. Não tem um romance crescendo, não tem uma coisa assim que envolva e faça crescer o sentimento. Não, é aquela coisinha assim, tipo, eu sou o cara demônio, você é a mulherzinha anjo. Não tem, vamos, encaixa, velho. Eu tenho pinto, você tem, vamos enfiar aí, tá tudo certo. Sabe aquela coisa bem, nada impressionante, cara. E o pior, pra fechar, assim, como se não tivesse nada como piorar ainda mais, eram os inimigos, cara. Que eram os demoninhos lá, os monstrinhos que a gente enfrentava. Que tinha uns monstros lá que não parecia umas criaturas das trevas, assim, era meio Transformer. Tinha uns monstros que pareciam um tanque de guerra. Tinha uns monstros que pareciam helicópteros. Você olhava assim, que merda que é essa, velho? Que porra que é essa? O jogo tinha uma série de problemas, assim, se vocês repararem, assim, em fóruns de galera que curte Devil May Cry, a galera costuma xingar muito Devil May Cry 2, cara.
Muita gente achou que ia parar por aí, porque os caras lançam um puta game e depois a sequência tão esperada, obviamente vende muito no lançamento, e a galera vai lá, compra sem dó, nem piedade, achando que vai ser, eu quero ver o que acontece, e os caras pegam, dão um salto grande na história, assim, tipo, avança muito no tempo, não foram criativos. Então, basicamente, Devil May Cry 2, assim, o que mais que ele tinha, assim, foi a jogabilidade que melhorou e o gráfico que melhorou, assim, e tal, a fluidez dos movimentos, mas de resto, cara, foi um completo feio. Em 2005 veio Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Esse Devil May Cry é onde divide os fãs, né? Muitos fãs dizem que o Devil May Cry 1 é o melhor, e a outra metade diz que Devil May Cry 3 é o melhor. Na minha humilde opinião, eu acho que Devil May Cry 3 é o melhor, mas eu não vou xingar quem acha que é o 1, muito menos discutir, só que só não pode achar que o 2 é o melhor, né, gente? Por favor, mas beleza, vamos lá. Qual que é a história do Devil May Cry 3? Lembrando, cronologicamente, Devil May Cry 3 era o primeiro de todos os Devil May Crys, então bora lá. Toda a trama do game mostra a tentativa de Virgil, que é o irmão gêmeo do Dante, que eu citei nas outras vezes, de liberar e possuir o poder de seu pai Sparda. E o Dante fica com a missão de impedir com que isso aconteça. Logo no início do game, o Dante está fundando aquele escritório dele que eu disse pra vocês quando eu tava falando de Devil May Cry 1, sabe o escritório? Então, até no momento ele não tinha nome, ele não se chamava Devil May Cry, ele estava pensando no nome, mas o objetivo do escritório era o extermínio de demônios. No começo do game, Arkham aparece no escritório do Dante, que traz um aviso do irmão dele, do Virgil. E aí aparece um monte de demônio e a batalha começa, e o Dante sai na rua e vê a cidade inteira destruída. E assim começa o seu trajeto em busca de Virgil. O game ele tenta justificar a rivalidade dos irmãos, o motivo da briga entre eles. Todos os problemas que tiveram em Devil May Cry 2 foram consertados. Óbvio que o gráfico melhorou, a jogabilidade melhorou, os CGs melhoraram. Uma coisa que mudou e que algumas pessoas não gostaram de Devil May Cry 3 é porque ele é top 10, considerado um dos games mais difíceis já feitos até hoje. A dificuldade de Devil May Cry 3 realmente é bastante alta. Mas se você vai morrendo muitas vezes, é igual o God of War, se você morre algumas vezes aparece uma opção, você é um bosta, você quer diminuir a dificuldade, aí se você for um bosta, você pode falar assim, eu quero diminuir a dificuldade. Porque todo mundo tinha reclamado que a dificuldade do 2 era ausente, no 3 eles botaram pra fuder, mesmo pra calar a boca de todo mundo. Devil May Cry 3, o Dante está completamente arrogante, completamente egocêntrico e completamente hilário, velho. Ele faz muitas piadas, a trilha sonora do game é fantástica. Devil May Cry 3 é realmente uma obra-prima dos games, assim. Pra mim é o melhor de toda a saga e é muito, muito bom, cara, esse jogo. É um grande título aí pra quem tem PlayStation 2. Depois de um tempo saiu Devil May Cry 3 Special Edition, né? Esse game ele trazia a possibilidade de você jogar com o Virgil, que era um sonho de muita gente até o momento, e mais uns desafios também para ser completos, porque durante todo Devil May Cry, quando você passava uma fase, aparecia a pontuação, tipo, aí tirava um ranking D, ranking C, isso estimulava o jogador a repetir a fase e tal. Isso aí já é manjado, mesmo quem não jogou Devil May Cry no Resident Evil já viu isso, no modo Mercenários e tal, que é o seu desempenho por fase através de pontuação, sequências e etc. O game ele fez as pazes com os fãs novamente, também não tinha como, cara, tipo, eu não sei o que dizer de ruim de Devil May Cry 3, talvez seja dificuldade, pra muita gente talvez tenha sido isso o motivo de não gostar tanto, preferir o 1, talvez, não sei, mas eu não vejo defeitos em Devil May Cry 3, cara. Pra mim foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Devil May Cry 3 é realmente fucking awesome esse game. Em 2007 veio Devil May Cry, o anime. Vocês vão questionar por que eu tô falando de anime. Bom, é porque o anime ele é uma ponte entre o Devil May Cry 1 e o Devil May Cry 4. Ele explica o que aconteceu nesse intervalo. Então, se você é fã de Devil May Cry e tem interesse em aprender mais a história, em saber mais da história,
é recomendável que você assista o anime. O anime são 12 episódios, é super bem desenhado, super bem colorido, as animações são muito boas. Só que o anime em si não é lá essas coisas. Qual que é a história do anime? O Dante ainda continua com os problemas financeiros lá no seu escritóriozinho do Devil May Cry. E aí ele recebe algumas missões durante um anime. A história principal do anime começa quando o Dante ele é contratado para proteger uma órfã, Patty Lowell, que acaba de herdar uma herança gigante de seu pai. Ao mesmo tempo que a menina quer encontrar a mãe dela, seus parentes e os próprios demônios querem matá-la. E aí cabe ao Dante protegê-la. Como eu disse, o anime não é lá essas coisas, mas se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Devil May Cry, eu recomendo que você assista. Em 2008 veio Devil May Cry 4, esse que seria o último game da série, mas na cronologia seria o penúltimo game. Esse jogo, quando eu joguei, eu fiquei um pouco confuso, cara, porque o início do game eu achava que o personagem que aparecia naquele momento com o braço enfaixado seria o Dante. E eu assisti toda aquela cutscene inicial, toda aquela intro do game, achando que aquele cara era o Dante. Pra depois eu descobrir que ele não era, porque há um personagem novo no game, o nome dele é Nero. Ele é exatamente idêntico ao Dante quando ele era jovem. E após uma intro bem longa, o Dante aparece já bem mais velho, já com a cara quadrada, com a barba mal feita, mas com aquela arrogância e a petulância mantidas, né? Qual que é a história do Nero? Porque toda a trama do jogo gira em torno do Nero, realmente. Você alterna entre jogar com o Nero e o Dante. É muito legal essa comparação que faz entre os personagens, porque o Nero é overpower também. E você enfrenta alguns chefes, alguns monstros e resolve alguns puzzles, e eles fazem uma comparação, porque você rejoga algumas fases com o Dante e eles mostram o quão que o Dante é superior ao Nero, cara. Porque quando o Nero chega numa fase e enfrenta um sapo gigante, o Dante chega lá e enfrenta 50 sapos gigantes. O Nero chega numa sala e demora meia hora pra passar um puzzle, o Dante chega lá e mata o cara que cria o puzzle e não resolve porra nenhuma. É muito legal essa comparação, mas qual que é a história do Nero? Bora lá. O Nero é um dos cavaleiros da Ordem da Espada, uma ordem religiosa que adora Sparda. Ele é um órfão criado por Credo e Kiri na cidade de Fortuna. Não se sabe ao certo quem são seus pais, mas Sanctus é o líder da ordem. Refere-se a ele múltiplas vezes como um descendente com o sangue de Sparda. Ele possui um braço amaldiçoado por um demônio que lhe permite aumentar sua força e puxar os inimigos para perto dele. Quando está lutando, ele tem tipo um Kamen Rider com o braço, né, cara? Tem gente que fala que ele é um experimento genético com o DNA do Vergil. Tem gente que ele diz que ele é filho do Vergil. O grande problema que gira em torno do Nero é o seguinte, é porque esse foi o último game feito pela Capcom do Devil May Cry, supostamente, como eu disse, cronologicamente não é o último, mas ele foi o último feito, assim, não vai ter outro depois. E não explicaram realmente qual é a teoria verdadeira sobre o Nero. No começo do game, o Dante aparece e mata supostamente o Papa, o líder dessa ordem que o Nero faz parte. E aí a missão do Nero é perseguir o assassino desse líder, que seria o Dante. Só que a história não é bem assim, as coisas não são bem como aparentam. Existe uma rivalidade durante o game entre Nero e Dante, como eu disse, vai fazendo umas comparações umas sacadas muito legais entre os dois, mas no final as coisas mudam, o verdadeiro mal é revelado e etc, que eu não vou spoiler, obviamente. Devil May Cry, cara, é simplesmente incrível. Acho que ele é um game assim que é o game mais simpático de toda a saga. Ele é um game assim que é unanimidade. Todo mundo jogou e todo mundo curtiu Devil May Cry 4. Ele tem puzzles, a jogabilidade dele tá incrível, tem um número grande de sequências, o gráfico tá simplesmente lindo. Ele foi um dos primeiros games produzidos pros consoles, então ele tem uma quantidade grande de loads, né? As fases são breves, o jogo não é muito longo, tem esses lances. Mas mas pra época ele foi um game muito foda, tipo, tem uns CGs são muito bonitos. A trilha sonora não é mais só pauleira, rock pauleira, tem as músicas assim, como tem um clima muito forte de romance por causa do Nero. Tem umas baladas também que tocam durante o game, essas baladas também são muito legais. A dublagem, finalmente eles conseguiram achar uma dublagem perfeita para todos os personagens. A voz do protagonista, a voz do Dante é muito boa, assim como a do Nero e dos outros que seguem, assim, a dublagem ficou muito legal.
as cutscenes são envolventes. Então Devil May Cry 4 é aquele game assim que agradou geral, e ele pra mim fechou com chave de ouro, assim, que foi uma saga de altos e baixos, assim. Teve os problemas do Devil May Cry 2, que todo mundo tremeu na base achando que ia ficar por ali, mas conseguiu se reerguer brilhantemente no 3, e o 4 ele não deixou a peteca cair, tanto que nas reviews ele teve o mesmo índice de positividade que o Devil May Cry 3. Devil May Cry 3 teve 85% de positividade, o 4 também, ou seja, manteve o nível. Antes de finalizar o vídeo de saga, eu preciso falar do remake que vai surgir, que é o Devil May Cry 5. Na verdade não existe esse número 5, é o Devil May Cry ponto, né? Então vamos lá. E isso nos traz ao novo Devil May Cry. Bom, a Capcom ela vendeu os direitos do game para Ninja Theory. A Capcom já concluiu-se a história, não há mais para onde ir. E o game não estava mais rendendo o esperado, apesar do sucesso e da aprovação no último Devil May Cry 4. Não estava atingindo as expectativas da empresa. Então foi vendido o game para Ninja Theory, que é a mesma produtora de Enslaved, que é um título que eu gosto bastante. A história vai ser mudada. Agora o Dante ele não é só meio demônio, ele é meio anjo e meio demônio. Pra mim tudo bem, não interferiu tanto. Quando saiu o primeiro teaser, há quase um ano atrás, ou há um ano atrás, teve uma polêmica, um mamilos muito grande quando o trailer foi lançado. Muita gente já disse pelo trailer que o game ia ser uma bosta, o game ia ser muito ruim. Qual que é o motivo que as pessoas alegaram? O cabelo do Dante. O cabelo do Dante apareceu preto, e na época os emos estavam em alta, então as pessoas estavam dizendo que o Dante era emo. Hoje os emos nem existem mais, mas as pessoas ainda dizem que o novo Dante é gayzinho, que o novo Dante é isso, o novo Dante é aquilo. Bom, eu já falei isso, não uma vez, não duas vezes, mas vou repetir. Não é cor de cabelo que faz o cara ser gay ou não. O cabelo do Dante é preto porque representa o lado anjo dele. E quando ele fica enfurecido, o cabelo dele fica branco, que é o cabelo que a gente conhece, para representar o lado demônio. Essa é a justificativa das duas cores de cabelo do game. E sobre o corte de cabelo, bom, eles pegaram um corte de cabelo que eles diziam ser da moda, né? Porque aquele corte de cabelo do Dante era moda no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu mesmo, quando eu era criança, tinha aquele corte de cabelo do Dante que a gente conhece. Hoje você não vê quase ninguém usar aquele tipo de corte de cabelo. O que realmente incomoda é a franjinha na testa. Mas tirando isso, tirando esse tipo de observação que eu acho meio fuleiro, assim, de querer dizer que o jogo vai ser ruim, que o jogo vai ser bosta por causa desse corte de cabelo. Você já pararam pra pensar de eu fazer uma análise de um game e falar, esse jogo tem isso, isso e isso, mas o jogo é ruim porque o cabelo do cara não é legal? O jogo é uma bosta porque o cabelo do cara não é legal? Você já pararam pra pensar de eu fazer uma análise desse jeito? Bom, é isso que eu falo pra vocês, cara. Tem que jogar o game. Joga a porra do game. Depois que você jogar, você diz se o jogo é ruim ou não. As imagens de gameplay que saíram, os vídeos de gameplay são muito bons, cara. Muito bons. Sabe o que o meu medo, o que não pode mudar, o que realmente me preocupa pra falar se Devil May Cry vai ser ruim ou não, é o carisma do Dante. Essa é a questão. Porque a gente gosta do Dante, a gente admira o Dante. Fazendo aquelas analogias muito doidas que eu faço, o Dante ele é um cara que ele enfrenta os problemas que surgem na vida dele com um sorriso estampado no rosto, tirando de letra. Então é isso que faz as pessoas curtirem o cara. Tipo, as pessoas têm problemas na vida o tempo inteiro, mas a gente conseguir tirar ele pra nada, resolver ele com um sorrisão estampado, zoando dos problemas da vida, é isso que a gente não tem, entendeu? E o Dante tem, a gente olha e fala, puta, esse cara é muito foda, velho. E é isso que eu quero que o novo Dante tenha. Esse carisma, essa determinação e essa tirada, tipo, Deus monstrão pode ter 200 metros e vai ficar e falar, ih, você vai se fuder, mano, não tô nem aí pra você, vou acabar contigo. E é isso que eu vi nos trailers e nos gameplays, eu não vi isso no novo Dante. Se ele não tiver esse tipo de carisma, se ele não tiver esse tipo de comportamento, que é o comportamento que caracteriza e que fez todo mundo admirar Devil May Cry, que o sucesso de Devil May Cry não é porque o jogo é incrível, é por causa do Dante, cara. O Dante é incrível. O Dante é incrível. E se o novo Devil May Cry produzir um game incrível e o novo Dante não for incrível, vai por água abaixo, do mesmo jeito. Então é isso que me preocupa.
Não é cor de cabelo, não é corte de cabelo. Por favor, né, gurizada? Então, vamos ver, né? Eu tô na torcida, eu tô com bastante expectativas boas pro game. Pelos gameplays que eu vi, o game parece que tá muito bom, cara. Mas eu ainda não vi o Dante ser o Dante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Avalie se quiser, comente se quiser. Se gostou no canal, se inscreve. Me segue lá no Twitter, beleza? Então, valeu, falou e até mais.